Olha, agora nós vamos abrir linha para a gente falar aqui com a nossa professora e cientista Aline Torne, no Ciência pra Gente. Professora Aline, bom dia com muita alegria, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem, professora? Bom dia, meu amigo, tudo bem? Tá No tudo na quentinho santa de paz, casa. né? Hein? Quietinho em No casa? que... Isso, tá frio, né? Ah, é? Nossa, aqui pra gente é assim, né? Qualquer coisa bate aquele frio, todo mundo fica encolhido, né? É É porque isso aí. nós estamos acostumados numa região de 40 graus, né? Pois Aí, é. 22 graus já é frio, né? 22 graus é frio. Mas então, Aline, nós vamos agora para o nosso papo de toda terça-feira, não é? E vamos abordar sempre ainda, falando ainda sobre Covid, que é um assunto ainda em pauta em todas as noticiários, em tudo praticamente você vai falar de Covid. E 500 mil vidas perdidas. Seria a hora para relaxar as medidas preventivas? Chegamos ao marco de 500 mil mortes por Covid no Brasil e, neste exato momento, discutimos se podemos retirar as máscaras, se vale a pena tomar a segunda dose da vacina, diante dos efeitos colaterais que estão sendo sentidos. São muitas perguntas que ficam no ar. E aí eu pergunto para a nossa professora e cientista Aline Torne. Professora, como está a pandemia agora no Brasil? Por favor, traga dados e falar um pouquinho também se o inverno pode piorar essa situação. Então, Nelson, assim, é muito triste, né, essa notícia, né, que a gente já tem aí mais de 500 mil pessoas no Brasil que faleceram por conta da Covid, né? A gente tem que lembrar, né, que é 500 mil de pessoas em luto, famílias em luto, né? E a gente tem que dar um destaque para isso, não tem como fugir da nossa fala, a gente não pode perder de vista, né? Porque são muitos brasileiros atingidos aí. Verdade. E é uma situação que não surpreende, né, Nelson? Porque os especialistas alertaram quanto a isso, né? A questão é que a gente se acostumou com essa realidade dura, né? Pior E a gente, que acostuma, né? pois é, a gente se acostuma com esses números grandes e eles vão virando a nossa rotina, mas não é bem por aí, porque a gente precisa sair dessa, né? Precisamos e muito. Pois é, mas a gente não pode continuar do jeito que a gente vem até esse momento, né? A gente tem que olhar esse número aí, que é um marco, e refletir um pouco, né? Porque a gente sabe os motivos aí que levaram a essa situação, né? A gente pode apontar alguns aí, a mídia tem trazido isso, né? Faltou uma coordenação nacional para combater a pandemia. Indiscutível. É indiscutível, né? A gente teve aí, né? A população também é responsável, porque, assim, teve um pouco caso com as medidas sanitárias, né? A gente vê muitas aglomerações acontecendo. Também. Semana passada você comentou de São Fidélis, eu vi isso aqui acontecendo na rua da minha casa nesse final de semana. A gente confia em medicamentos aí que não têm eficácia, né? Que já é comprovado, a ciência já mostrou, a gente tem todo um atraso na aquisição de vacinas. Então, assim, nesse momento, né? Eu queria chamar as pessoas para olhar o que está acontecendo no restante do mundo, porque tem países que fizeram uma comunicação muito clara, né, e compreensível aí durante a pandemia, que reverteram, estavam no rumo e mudaram para outro, né? Os Estados Unidos é um exemplo disso. Sim. Então, a gente precisa, né, virar o nosso quadro também, porque a gente tem que olhar e refletir que a gente falhou. Sim. E que isso traz sequelas, né? A gente está hoje aí num país dividido, onde algumas pessoas respeitam as medidas, cuidam de si e do outro, mas tem aqueles que, por outro lado, aí frequentam festas, né? Circulam sem máscara, contribuem para a disseminação do vírus, e aqui é claro que eu não estou falando do trabalhador, tá, gente? Sim. Não, a gente entende. Exato, né? Tem pessoas que têm que trabalhar e que estão aí na labuta todo dia, mas esses são os mais afetados, né? Porque estão aí correndo risco. E tem gente que não está olhando, né, para o todo. Não está. E aí, Nelson, assim, não sei se está claro para todo mundo, mas as mortes por Covid no mundo hoje, gente, 1/3 é de brasileiros. Um De morte terço é de diária. brasileiro. 1/3.
terço, né? Assim, de 100 pessoas que morrem no mundo, 33 são brasileiros por Covid hoje. Agora, o Brasil é o país que menos deu importância para a Covid, ô professora Aline? Porque, pelo que a gente vê no mundo, as coisas parecem que foram diferentes. Os governantes tiveram uma outra postura, né? Diferente de quem governa e lidera o nosso país, né? Então, nós não somos os únicos, né, Nelson? Não. Mas, assim, o que grandes países estão fazendo é corrigindo o seu rumo, porque já viram que se continuar como está, gente, a gente não vai sair dessa. Até a gente vai continuar nessa pandemia. Até porque você vai adquirindo experiência, né? E você vai adotando novas medidas de acordo com aquilo que você vai descobrindo, né? Exato. Assim, o Boris Johnson lá no Reino Unido, né, começou negando a situação, mas reverteu. Hoje eles estão com um número de mortes baixíssimo, mesmo com uma nova onda lá, com a variante indiana, mas eles estão conseguindo controlar a situação. Né? Eles viram que as medidas sanitárias funcionam, não é só a vacina, né? Tem outras medidas que precisam ser tomadas. Gente, as máscaras, elas reduzem 95%, né? Uma boa máscara, que é a PFF2, hoje a gente já tem condição de adquirir aqui no Brasil, elas nos protegem muito. Então, assim, a gente precisa fazer essa correção, até porque, Nelson, a gente está em um patamar de 2.000 mortes por dia e voltou a subir assim um pouquinho, sabe? Então, cada dia está subindo um pouquinho mais. Isso pode indicar uma terceira onda. Com o inverno que você falou, né, o Observatório da Covid já alertou que pode ter um agravamento na pandemia. Né? Isso, porque assim, os dias são frios, a gente acabou de comentar, então você fica em locais fechados, isso não é só em casa, isso é no trabalho, é no meio de transporte. E a gente sabe que a pouca circulação traz o vírus. O ar circula menos. Isso, exatamente. Assim, aí a gente aproveita para lembrar aí mais uma vez que não é só a Covid, a gripe está aí. Então, quem não vacinou para a gripe, vá lá, vacine, né? Idosos, pessoas com comorbidades, crianças até 6 anos, porque ainda está disponível nos postos, viu? Professora Aline, antes de fazer a segunda pergunta, eu vou comentar algo aqui, se a professora quiser fazer um comentário, também faça. Nós temos ainda, já estamos com quase um ano e meio de vivendo essa pandemia, essa situação, essa ansiedade de combate à Covid-19. E também, durante esse período, o governo não para de querer dizer de que esses tratamentos, esses medicamentos para o tratamento precoce são eficazes. E tem até alguns vídeos que circulam que tem médicos que falam da eficácia ou desses medicamentos. Não seria a hora de que, já que eles dizem que é tão eficaz, por que eles não mostram ou não veem a público aquelas pessoas que receberam esse tratamento dizer que foram beneficiadas por eles? É porque não tem eficácia, não é? Porque eu acho que seria assim, se eu fui tratado por esses medicamentos que estão aí, que eu me livrei, que eu curei, se foi através desse medicamento, que eu viesse a público e dizer que tem eficácia, que os médicos dissessem que tem eficácia, mas o que a gente vê é tudo fake news, tudo mentira, e isso vai durando, continuamos ainda com todas essas informações que temos. Nosso presidente continua debatendo, afirmando que o tratamento precoce é eficaz. Gente, quando vai parar isso? Nelson, olha só, a CPI está aí, a gente espera que ela traga respostas, né, e que a gente consiga ter resultados disso. Eu sou cientista, então eu vou estar junto com a ciência. Certo. Caiu a ligação. Mas vamos retornar aqui, porque alguma coisa aconteceu lá. E nós vamos botar a Aline aqui já. Espera um pouquinho. A gente vai voltar com ela para falar aqui. Vamos lá. Espera um pouquinho. Restabelecer o contato. Caiu lá. Acho que é o telefone dela, hein? Não é não? Bom, são 10h23, gente. 10h23 aqui no nosso digital. Ai.
Vamos lá, espera um pouquinho, vamos lá. Pronto, Aline, vamos, complementa, por favor. O assunto é tão polêmico que a ligação até caiu, né? Então... Até o telefone tem medo, né? É verdade. Não, mas vamos lá, olha só. Eu sou cientista, a ciência tem as suas discussões, a ciência não é uma verdade absoluta. Sim. Mas olha só, Nelson, a gente segue o que a gente chama de método científico, a gente está sempre discutindo com os nossos pares. E o mundo, né, já chegou à conclusão que esses medicamentos, né, que são divulgados aqui no Brasil, eles não têm eficácia comprovada. Uhum. Não tem. E não tem estudo que mostre isso, tem estudo que mostre o contrário, que eles podem causar prejuízo, inclusive, para o nosso corpo. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, 30% a 40% dos pacientes, né, com o Covid são assintomáticos. Uhum. Eu não tenho aqui o percentual, mas é um número alto também de pessoas que não desenvolvem a doença grave. Uhum. Se não me engano, é em torno de 5% que desenvolve o quadro mais grave, 5% a 10%. Então, assim, é um número pequeno. Para quem que funciona esse medicamento, para quem acha que funciona esse medicamento é porque teve a doença leve, que na verdade ela nem precisaria de um tratamento, a pessoa precisaria ficar em casa controlando ali a temperatura, né, a febre. Então, assim, a pessoa tem uma ideia errada, porque para quem de fato precisa de cuidado, esses medicamentos, eles não têm eficácia. E a ciência já concluiu sobre isso, né? Assim, é uma pena que a gente não tenha clareza, né? E que a gente tem aí governantes dizendo o oposto disso e pior, até a comunidade médica, né? É verdade, e alguns médicos também. Bom, mas vamos voltar ao assunto nosso aqui. Falando em vacina, aí como ficam aquelas pessoas que tomaram a primeira dose, mas estão com medo das reações da segunda dose? Semana passada a gente até falou um pouquinho sobre isso, porque tem reações assim que tá abalando o pessoal. E a segunda dose, professora? Isso, foi bom, eu fiquei escutando o programa depois, vi que o pessoal perguntou, e assim, não era dúvida só daquela ouvinte, não, tem muita gente que está com essa dúvida, né? Porque o que a gente tem visto no Brasil, gente, é o que a gente chama de abandono vacinal. As pessoas tomam a primeira dose da vacina e não voltam para tomar a segunda dose e completar o esquema de imunização. Para a gente ter uma ideia, em abril aí foi feito um levantamento e mais de 1,5 milhão de pessoas não retornaram aos postos para tomar vacina, gente, a segunda dose. Ah, que pena, né? Por conta desse medo aí. E você, na semana passada, respondeu muito bem, Nelson. Eu escutei você falando, né? Olha, tem esses efeitos colaterais, podem ter, eu vou trazer melhor aqui pra gente, mas o risco de ficar doente é muito mais alto. E aí é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Foi pensado 2 doses, não é à toa, gente. A gente precisa de um reforço para aumentar a proteção contra a Covid-19, né? E prolongar essa resposta, garantir a eficácia da vacina. Sem o reforço, você está menos protegido, né, contra o coronavírus. Existe aí a possibilidade de infecção após a aplicação da primeira dose. Isso é um dos grandes problemas, né, que a gente tem visto na mídia, pessoas que tomaram a vacina e depois disso se infectaram. Muitos casos aconteceram após a primeira dose, porque dá uma falsa sensação de que a pessoa está segura e ela começa a ter mais contatos com outras pessoas. E não é bem por aí. O corpo precisa aprender a dar resposta, a dar uma resposta efetiva, e isso somente com as 2 doses. E tem um outro aspecto que a gente não está olhando aí, né? O risco que isso traz para a gente como população, né? Porque o que acontece? Essa aplicação parcial, gente, pode favorecer versões mais resistentes do coronavírus, novas variantes, né? Certo. O pensamento é fácil. Vamos dizer, tem uma variante, né, que é mais potente, que ela poderia não resistir num corpo que recebeu 2 doses, mas vai se proliferar aí num corpo que recebeu somente 1 dose da vacina. Então pode piorar esse cenário que a gente está vendo, né? Sim. A gente tem aí um intervalo de vacinas no Brasil, a Coronavac é de 14 a 28 dias, só para relembrar o pessoal aí, a AstraZeneca e a Pfizer é 90 dias. Quem não tomou essa segunda dose, é importante ir ao posto e tomar. Eu acho que eu comentei, foi no programa passado disso, né? Que o que é melhor, você ter o efeito colateral da vacina ou você ficar 30, 40 dias no UTI de hospital e não saber se vai voltar, não é? E assim, Nelson, esse efeito colateral só acontece, gente, em 10% dos vacinados.
É um percentual pequeno. E eu estou falando do efeito colateral, que é leve ou moderado, que é a dor no local, nas articulações, calafrio, dor de cabeça, cansaço. Em 10% das pessoas isso realmente pode acontecer. No caso da Pfizer, né, tem alguns efeitos mais específicos, pode ter diarreia também. Na AstraZeneca, né, pode ter um enjoo, né, uma sensação de calor, mas isso tudo é normal, é o efeito da vacina, mostra que o seu corpo está reagindo e aprendendo a se defender do vírus. Professora então, Aline... não precisa se preocupar com esses efeitos. É verdade. Professora Aline, tem uma... Já está quase na hora da gente encerrar, vou até avançar um pouquinho o horário aqui do jornal, mas é o seguinte, tudo tem, nesse país, tudo gera polêmica e tudo traz alguém que às vezes dá declarações que não deveriam dar. E agora a gente recebe a informação aqui de que o Aguinaldo Silva, não é, causou uma polêmica tremenda no Twitter ao fazer uma publicação sobre a vacina Coronavac. Ele, que é autor de novela, como todo mundo sabe, ele disse que ele questionou a Coronavac por ela não ser aceita, as pessoas que, na Europa, que lá tem dificuldade para chegar, para quem foi vacinado com Coronavac. E aí eu vou retratar lá atrás, quando nós dissemos da eficácia da Coronavac, que foi o exemplo de Serrana, no estado de São Paulo. É muito complicado quando a gente vê uma pessoa pública colocar dúvidas em algo que ele talvez não conheça tão bem, não é, professora Aline? Com certeza, Nelson, até porque a Coronavac ela já foi aprovada pela OMS. E a União Europeia, os países da Europa seguem a OMS. Então, assim, a Coronavac já está em processo para ser liberada na Europa. Então, assim, é uma informação que não procede mesmo, e ele influencia outras pessoas. É muito ruim que isso aconteça. E ele diz assim, tanto sacrifício na fila para tomar a vacina chinesa, e quando chego aqui na Europa e mostro o certificado de vacinação, me dizem a mesma coisa em toda parte. Essa daí é que não vale, segundo ele. E aí, Nelson, ainda tem aquela questão, né? Assim, que bom que ele pode... E o que não tem o que comer. Né? Que está aí passando fome. Então, assim, é uma realidade muito distante do povo brasileiro, que prejudica muito, né, a vacinação no Brasil. A gente não pode dar ouvido a isso, né? Não pode. Não podemos. E nós temos que tirar... Eu falo sempre, em relação à Coronavac, o exemplo que nós temos de Serrana. Ponto final. Não é? É isso aí, Nelson. Assim, e ela é a vacina que dá menos reação, viu, do que a gente está aplicando aqui no Brasil. A gente estava falando da reação agora, né, que o pessoal está preocupado. Ela é a que dá menos reação. Para a gente completar essa questão da reação, uma preocupação que as pessoas têm é com a trombose, né, que foi falado aí em alguns momentos. Certo. Gente, o risco de trombose que as vacinas dão é mínimo, assim, é 0,0001%. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, o tabagismo, o uso da pílula anticoncepcional, a própria gravidez tem risco 1000 vezes maior de trombose que a vacina. Assim. Não, atinge um número muito pequeno de pessoas e, assim, não é algo relacionado, claramente relacionado à vacina que, colocando na balança, o prejuízo de não vacinar é muito maior. Não tem nem comparação, né? É verdade. O grande problema nosso, brasileiro, que vai para a Europa, é de que nós não temos ainda um número de pessoas vacinadas e que eles aí contestam isso, porque é assim, a recomendação do Conselho Europeu, que reúne os governos de 27 membros da União Europeia, é de não aceitar visitantes vindo de países com mais de 75 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. Aí é uma relação diferente. Esse é um problema muito maior, né? Então, esse é o problema maior, porque nós temos casos no número de habitantes que nossos casos são muito grandes, então lá eles não aceitam isso. Mas se nós tivéssemos dentro da normalidade como eles estão lá, sem problema algum, não é?
E a gente está fazendo o contrário disso, a gente está polemizando o uso da vacina, a gente está colocando dúvida no uso da vacina, né? Enquanto a gente deveria estar fazendo um movimento oposto. É lamentável isso, né? Lamentável, mas vamos levando fé que todas as vacinas são importantes. Quem não tomou a segunda dose, que vá tomar com efeito colateral ou sem. Aí você não sabe que, de repente, a segunda dose não dá efeito colateral. Eu não sei se a professora sabe de alguém que já tomou a segunda dose, se repetiu o efeito. Tem conhecimento? Olha, Nelson, eu até cheguei a dar uma olhada nessa informação, mas eu não consegui ver com clareza. Eu também procurei e não consegui. A gente vai ficar devendo essa resposta aí mais para frente. Tá tudo nessa doença é muito novo, né? É verdade. Então, a gente não tem essa clareza. Mas, assim, o que a gente pode dizer às pessoas é que não deixe vacinar. O risco é muito maior de não tomar a segunda dose, né? Eu até falo assim, quem tomou AstraZeneca, poucas pessoas tomou a segunda dose de AstraZeneca, né? Sim. Então não dá pra gente fazer isso. Né? Não dá pra Porque Coronavac eu sei que não teve problema, todo mundo tranquilo. Poucas pessoas tiveram reaçãozinha de nada. Eu não tive nenhuma, zero de reação. Zero de reação. Que bom. É porque a AstraZeneca começou a ser aplicada não tem tanto tempo, né? E como são 3 meses de intervalo, a gente tem poucas pessoas ainda que tiveram a segunda dose. Então é difícil dizer. Mas vai ficar tudo bem, gente. Para fechar rapidinho, ontem eu vi, tá chegando uma aí que é uma dose só, né? Tem mais vacina chegando. Foi a da Novavax que você viu? Eu acho que tem uma aí que eu não recordo agora, eu sei que tem uma que vai ser apenas uma dose. Tem a da Janssen, que é somente uma dose, que está chegando no Brasil também. É dela, Janssen, sim. Vai ser muito bom, né? Porque assim, vai uma vez e já acabou, né? Dá menos trabalho também, né? Isso, então, assim, e tem novas vacinas surgindo aí, pessoal. Então, acho que a gente vai ser melhor atendido no segundo semestre, e isso vai fazer uma diferença enorme para a nossa vida, né? Tá bom. Valeu, professora Aline, grande abraço. Um bom dia com muita alegria, boa terça-feira. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui com mais um Ciência pra gente. Um abraço, hein? Um abraço. Obrigada, Nelson. Até mais, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Se ficou alguma dúvida, não deixe de nos falar nos comentários. E curta e compartilhe nosso canal, pois isso nos ajuda muito. Até a próxima!